Shalom, boa noite. Vamos falar um pouco sobre o Pêssar. 15 de Nissan, os nossos antepassados saíram do Egito, onde estavam escravizados. Esse evento ocorreu de forma milagrosa, onde Deus, abençoado seja, revelou a todos a sua providência e o fato inédito de retirar um povo inteiro de dentro de uma nação extremamente poderosa de forma milagrosa. A saída do Egito foi seguida pela maior revelação divina já ocorrida em todos os tempos, quando diante de todo o povo foi feita a entrega da Torá. O povo judeu, então, recebeu a responsabilidade de cumprir os comandos da Torá e de divulgar as leis da Torá para toda a humanidade. A festividade do Pêssar é realizada todos os anos entre os dias 15 de Nissan até o dia 21 de Nissan. Primeiro dia, 15 de Nissan, é um Yom Tov, festividade. Os judeus que moram fora de Israel também comemoram no dia 16 de Nissan o Yom Tov Sheni, é o segundo Yom Tov. Os 5 dias de 16 de Nissan até 20 de Nissan são denominados Chol HaMoed. O dia 21 de Nissan é o 7º dia da festividade e é também Yom Tov, festa. E fora de Israel, o dia 22 de Nissan é o Yom Tov Sheni, segundo Yom Tov. Tem agora, falarmos sobre o Shabbat Hagadol, o grande Shabbat. O Shabbat que antecede a festividade do Pêssar é denominado de Shabbat Hagadol, grande Shabbat, devido aos milagres que ocorreram nessa ocasião. Nesse Shabbat é realizada uma palestra pelo Rabino sobre assuntos ligados à festividade. Vamos falar agora sobre a proibição do Hametz, fermento. A Torá nos ordenou que, por ocasião do Pêssar, nos é proibido comer fermento, bem como de ter qualquer proveito do fermento, e até mesmo é proibido de se encontrar fermento em nossas propriedades. A Torá relata que na saída do Egito, que foi feito muito rapidamente, não deu tempo de o pão fermentar, e assim o povo comeu um pão pobre, que denominamos matzá. Esse, então, é o pão que é permitido comer no Pêssar, quando então lembramos o grande milagre da saída do Egito. 5 são os cereais que fermentam: o trigo, ritá, a cevada, seorá, centeio, chifon, aveia, shibolet shual e cosmin. Estes cereais em contato com água deverão ser assados durante 18 minutos, pois do contrário vão fermentar. No Pêssar deveremos então de ter o cuidado com alimentos que contêm o hametz, bem como utensílios de cozinha que receberam o gosto do hametz, como por exemplo panelas, pratos, etc. Portanto, para prepararmos os objetos necessários para a cozinha, temos duas opções. Ou retiramos de cada utensílio o hametz, ou o gosto do hametz que penetrou em seu interior, ou utilizamos utensílios novos. Sem dúvida, a segunda opção é mais fácil. Em caso de queremos utilizar a primeira opção, então teremos que para cada caso saber como retirar do utensílio o hametz que penetrou. Em geral, utilizamos o princípio de que da mesma forma que o hametz penetrou, então da mesma forma ele deverá sair. Por exemplo, uma panela em que se cozinhou o hametz. A pessoa fez uma comida que tinha no hametz dentro dela, macarrão, coisa assim. Como por exemplo, macarrão. Então, para preparar essa panela para o Pêssar, eu quero agora utilizar essa panela no Pêssar. Ela deverá ser imersa em um grande utensílio que contém água que está sendo fervida no fogo. Em relação ao fogo,
micro e outros objetos, a pessoa deverá se orientar com o rabino para saber os detalhes. Sem dúvida, o melhor a fazer é comprar utensílios novos para o Pêssar, como por exemplo um pequeno micro, ou um pequeno fogão, até mesmo elétrico. Em relação à cozinha, não é possível preparar o mármore para o Pêssar. Portanto, o que se costuma fazer é limpar bem e depois jogar água fervida nele, então cobrir o mármore com alumínio grosso. E se quiser, pode-se cobrir o alumínio também com outra cobertura. Antes do Pêssar, a pessoa deve limpar a casa e separar todo o hametz que ela possui. É preferível que a pessoa termine com todo o hametz que possui, ou comendo, ou dando para outras pessoas. Em caso de a pessoa ter muito hametz e ela não quiser se livrar dele, o que se costuma fazer é o que a gente chama venda do hametz. A gente vende o hametz para uma pessoa que não é judia. Essa venda é feita através do rabino. A venda pode ser feita vários dias antes do Pêssar, até a véspera do Pêssar, na 5ª hora do dia, conforme publicado pelos rabinos, quando então não poderemos mais ter nenhum proveito do hametz, nem mesmo vender. Quando o Pêssar termina, então, o hametz voltará a pertencer à pessoa que o vendeu, conforme combinado no ato da venda. Vamos falar sobre a procura do hametz, bedika, e a queima do hametz, beur. Após termos preparado a casa, termos feito uma boa limpeza e termos separado um pouco do hametz para realizarmos a sua queima no dia 14 de Nissan, véspera do Pêssar, deveremos, de acordo com os nossos sábios de abençoadas lembranças, de realizar uma procura do hametz. Até mesmo em locais que temos certeza que limpamos, a pessoa vai lá e procura. Essa procura deverá ser feita na noite do dia 14 de Nissan, com uma vela, quando então a pessoa procura com a vela em todos os cantos da casa, que normalmente se encontram hametz, cozinha, quartos, sala, etc. Locais como banheiro ou depósitos em que nunca entra comida, não estão incluídas nessa procura, não há problema. A procura pode ser feita por todos na família, o que facilita. Deve-se verificar também sacolas, roupas, naturalmente sem a utilização da vela. Armários de roupa podem ser verificados com lanterna. A procura começa imediatamente após a saída das estrelas, quando então falamos a bênção Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kidishanu bemitzvotav etzivanu al beur hametz. Abençoado Hashem que nos santificou com a mitzvah de queimar o hametz. Então, imediatamente após a brahá, começamos então a procura. Após a procura, separamos a quantidade de pão que comeremos ainda até a véspera do Pêssar, segundo o horário que ainda é permitido de comer o hametz. Separamos também uma quantidade de pão para realizar a queima do pão na véspera do Pêssar. Tomamos o cuidado de colocá-los em um local específico para não termos problemas depois de encontrá-lo. Depois da procura, pronunciamos o texto que está escrito no Sidur, onde declaramos que estamos anulando todo o hametz que se encontra em nossa propriedade. Vamos falar agora na véspera do Pêssar, 14 de Nissan. Ou seja, quando é 15 de Nissan já é a festa, na noite. No calendário hebraico, a noite vem antes do dia. Então, a noite do 15º dia de Nissan já é Pêssar. Depois da véspera do Pêssar. Vamos falar sobre a véspera do Pêssar. Na véspera do Pêssar deveremos prestar atenção de que poderemos ainda comer hametz apenas até a 4ª hora do dia, conforme publicado nas tabelas segundo o local em que a pessoa mora. Por outro lado, poderemos ainda usufruir do hametz até a 5ª hora do dia, conforme publicado nas tabelas, ou seja, poderemos alimentar animais
que nos pertence, vendê-lo, etc. Ou seja, a pessoa tem prazer com o hametz até essa hora. Depois já não pode mais vender. Não pode tirar nenhum proveito depois. Devemos tomar o cuidado de escovar bem os dentes antes da 4ª hora do dia. Depois, de repente, fica um hametz dentro do dente. Ele está fazendo uma proibição sem saber. Antes de chegarmos na 5ª hora do dia, deveremos anular o hametz, pois depois disso não será mais possível de anulá-lo. Fazemos então a queima do hametz que sobrou. Após a queima, pronunciamos o texto publicado no Sidur. Nesse texto, declaramos que anulamos todo o hametz que se encontra em nossa propriedade, até mesmo que não vimos, que queimamos ou não queimamos, que ele seja completamente anulado. Devemos tomar o cuidado de pronunciar esse texto apenas quando o hametz que queimamos estiver completamente queimado, pois do contrário a pessoa o anulou antes de ter queimado e, portanto, não realizou a mitzvah da queima do hametz. Na véspera do Pêssar, é costume que durante o dia os primogênitos jejuam. Esse jejum é uma recordação do fato de que na saída do Egito, todos os primogênitos dos egípcios foram mortos. Por outro lado, não ocorreu nada com os primogênitos do povo de Israel. Na prática, realizamos uma refeição devido a uma mitzvah, como, por exemplo, o encerramento de estudo de uma Guemará, quando então é permitido ao primogênito de comer dessa refeição, então quebrar o seu jejum daí por diante. Na véspera do Pêssar não comemos matzá. Tem os que costumam de não comer matzá desde o começo do mês de Nissan. E tem os que costumam não comer matzá 30 dias antes do Pêssar. A razão é para que possamos comê-la, a matzá, na noite do Pêssar com mais vontade e alegria. Após a metade do dia, não devemos mais realizar nenhum trabalho, como costurar, lavar roupa, a não ser se for muito necessário para a festividade, como, por exemplo, um pequeno reparo na roupa. Preparamos a mesa do Pêssar colocando a queará do Pêssar, as cadeiras onde as pessoas vão sentar. A gente prepara também travesseiros para as pessoas que possam utilizar quando comerem, em determinadas ocasiões da refeição, quando inclinadas para o seu lado esquerdo. A gente no Pêssar, na refeição, a gente senta inclinado para o lado esquerdo, de forma que você se sente o dono da casa, o dono da refeição. Em relação aos alimentos, devemos preparar a haroset e a água com sal antes do Yom Tov. São coisas que não se faz no Yom Tov, então a gente prepara antes do Yom Tov. Nos preparamos então para a festividade do Pêssar, nos lavamos, fazendo a imersão na mikvah, vestimos roupas de festa e principalmente procuramos ficar alegres e felizes. Então, vamos deixar aqui a primeira parte, depois a gente continua com a ajuda de Hashem, a gente continua as alahot de Pêssar nos mínimos detalhes. Muito obrigado, tudo de bom.